Senhoras e senhores, munícipes da cidade de União da Vitória, munícipes que nos acompanham aqui nesta Casa de Leis, senhores vereadores, senhor presidente da Casa, mesa diretora, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa digníssima Casa de Leis, para que seja cumprido o preceito fundamental de nossa Constituição, que é a harmonia e interdependência dos poderes constituídos pela nossa Carta Magna. Eu estou aqui para explicar a respeito de um assunto que está dando muita polêmica na nossa cidade e que é para a melhoria dos munícipes e também para a melhoria da melhor prestação do serviço público para os habitantes aqui de União da Vitória. Meu nome é Douglas Benício, eu sou químico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cargo técnico. Eu estou aqui falando como um técnico concursado dessa prefeitura, do Poder Executivo. Senhores, munícipes e vereadores, a gente tem que partir primeiro a entender o arcabouço jurídico a respeito do direito funerário. O direito funerário em si, ele é um ramo do direito público interno composto por um conjunto de normas, princípios e regras que disciplinam as relações jurídicas derivadas do evento morte. O direito funerário, ele abrange não só o que fazer com o cadáver do morto, mas também o local de deposição, bem como a forma de deposição do cadáver. Se esse cadáver ele vai ser cremado, se esse cadáver vai ser passado por um processo de criogenia, se esse cadáver vai ser sepultado, ou melhor, inumado, e entre outros. Referência, artigo abaixo. Nesse sentido, senhores vereadores e munícipes que nos acompanham, a titularidade para a prestação dos serviços públicos é da administração pública, sempre visando a supremacia do interesse público ou da coletividade. Alguns princípios básicos relacionados à prestação dos serviços públicos. Em primeiro caso, a continuidade desses serviços preconizados pelo artigo 6º do parágrafo 1º da Lei 8987/95, que o serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. O segundo princípio básico é a mutabilidade do regime jurídico. Sobre isso eu vou falar mais à frente. Por força desse princípio, segundo o que diz o doutrinador, autoriza-se a realização de mudanças na forma de execução de um serviço, muitas vezes de maneira unilateral, em vista da necessidade de preservação dos interesses da coletividade. E o terceiro ponto, a modicidade das tarifas, que logo mais eu retorno a respeito das taxas, que eu sou muito questionado sobre isso. Esse princípio que surge como corolário da eficiência estabelece a necessidade de o prestador de serviço mantê-lo acessível ao usuário. Ou seja, a prefeitura, o Poder Executivo Municipal, ele é competente para cobrar tarifas de serviços indivisíveis, tanto se o serviço for delegado, como, um exemplo, o transporte coletivo, quanto um serviço executado pelo próprio Poder Executivo. Nesse caso, em tela, os cemitérios municipais de União da Vitória. Trazendo aqui mais algumas coisas. Por sua vez, a titularidade relacionada ao serviço funerário foi atribuída pela Constituição Federal para os municípios, sendo deles, pois, a decisão quanto à forma da sua execução. Aqui convém fazer um parênteses, senhores vereadores e senhores munícipes que nos acompanham. A Constituição não fala de maneira explícita serviços funerários.
Esse entendimento ele está superado na doutrina jurídica do direito administrativo, bem como pela jurisprudência, que segue o entendimento da competência dos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local e organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluídos aí os de transporte coletivo, que têm caráter essencial. Percebam aqui, senhores vereadores, representantes do povo e munícipes que nos acompanham, que no inciso 5º ele não colocou cemitério, mas por analogia a doutrina e a jurisprudência entende que os cemitérios também são de alçada do município a legislação sobre os interesses locais. Aqui vem agora a parte que eu mais gosto. Doutrina. Eli Lopes Meireles, em seu livro Direito Municipal Brasileiro, colaciona que o serviço funerário é de competência municipal, por base nessa doutrina que tem os julgados de jurisprudência nos tribunais, por dizer respeito a atividades de princípio e interesse local, quais sejam a confecção de caixões, organização de velórios, o transporte de cadáveres e a administração de cemitérios. Então aqui, senhores vereadores, cabe uma atenção. Esses itens que estão sublinhados, eles podem ser delegados. Um exemplo, aqui em União da Vitória, nós temos as funerárias que são concessionadas, ou seja, o poder público concessiona para o ente privado a execução de determinados serviços sobre a sua conta e risco. Se você for em outro lugar, como Cascavel ou Londrina, não existe funerária particular igual aqui. Por quê? Porque quem executa o serviço de funerária, de preparo de cadáver, de organização de velório e etc., é um serviço autárquico municipal. Então, o doutrinador, ele diz a respeito que o serviço funerário, nesses itens que estão sublinhados, eles podem ser objetos de concessão para o ente privado. Atualmente, os cemitérios também estão sendo objetos de concessão para o ente privado. Acerca disso, eu tenho que explicar a respeito do que vem a ser um bem público. Artigo 99 do Código Civil de 2002. Os bens públicos são, inciso 2º, o mais importante de todo, os de uso especial, tais como edifícios, os terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Agora vem a doutrina. Celso Spitzkowski diz que os bens de uso especial, como proposto pela definição oferecida pelo Código Civil, são aqueles afetados a determinados serviços ou estabelecimentos públicos. Para não delongar muito, cemitérios ele classifica como um bem de uso especial, a doutrina, e nesse mesmo rol a jurisprudência. E aqui Eli Lopes novamente. Prestem atenção no colacionado por Eli Lopes Meireles. Os terrenos dos cemitérios municipais são bens de domínio público especial, razão pelo qual não podem ser alienados, mas simplesmente concedidos aos particulares para suas sepulturas. Ou seja, senhores munícipes, se o senhor ou a senhora tem sepultura no cemitério municipal, a sepultura não é sua. A sepultura ela é concedida pelo poder público para um uso especial. Que uso especial? Inumar o seu cadáver. Simples assim. Então, ninguém ali nos cemitérios é dono de nada. É um terreno concessionado. Essa concessão de uso é revogável, desde que ocorram motivos de interesse público
ou se o titular descumprir as normas de utilização. Doutrina, Direito Municipal Brasileiro, Eli Lopes Meirelles. Ou seja, senhores munícipes, o uso de bens públicos, eles podem ter relações jurídicas fixadas entre o poder público e o ente privado. No caso de cemitérios, ou é permissão de uso ou é concessão de uso. No cemitério municipal do São Cristóvão, em momento algum a prefeitura, durante todo esse tempo, estabeleceu essa relação jurídica entre o poder público concedente e o poder particular, que no caso seria o munícipe, que está recebendo essa concessão de uso. E para piorar um pouco mais a situação, senhores munícipes e senhores vereadores que aqui me acompanham, durante muito tempo, o cemitério do São Cristóvão foi gerido por uma pessoa que não era servidora pública. A pessoa não tinha nenhuma relação com a administração pública. E de acordo com a doutrina e também até com a jurisprudência, todos os atos praticados por pessoas que estão em usurpação de função são inválidos, são nulos. Então, todas as sepulturas no cemitério do São Cristóvão, elas estão ilegais, todas elas. Nenhuma sepultura está regular. O poder público, em nenhum momento, estabeleceu essa relação jurídica. E o cemitério do Jardim do São Cristóvão, em todos os momentos de sua instalação, esse cemitério ele foi alvo de um inquérito, não vai dar tempo de eu passar aqui o slide, foi alvo do inquérito do Ministério Público, ao qual constataram, por uma visita técnica do IAP, que o local ele deveria ser reorganizado para não agredir o meio ambiente. Para os senhores terem uma ideia, na época em que essa equipe técnica veio de Curitiba para cá, a prefeitura acabou levando multa, R$1.000, a multa em 2002, salvo engano, e a prefeitura deveria fazer o monitoramento ambiental. O TAC morreu aí. Em nenhum momento, de 2002 para cá, se previu que o cemitério deveria passar por uma reorganização para dar continuidade do serviço público. Em nenhum momento isso foi previsto. Então, as mudanças que estão sendo feitas no cemitério é para ser dada continuidade no serviço público, para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do caixa da própria prefeitura, porque eu também sou simpático à ideia de que construam um outro cemitério. Mas, assim, a gente vai construir um outro cemitério como? Vai construir um outro cemitério e deixar o São Cristóvão do jeito que está? Para depois ficar um local abandonado, para depois o local continuar tendo enterro e as pessoas não conseguirem nem transitar pelo local? Então, assim, senhores munícipes, o que acontece? Primeiro, a gente está estabelecendo essa relação jurídica entre os concessionários de sepultura para que seja feita, em segundo plano, a reorganização do cemitério partindo da premissa que os serviços públicos eles devem continuar a ser executados, são indivisíveis e na qualidade da prestação para o serviço público para a população. Eu espero também que a população que me acompanha aqui entenda o seguinte: em momento algum a prefeitura, o poder executivo, vai violar o ius sepulcri, que é o direito da pessoa ter o seu parente sepultado, em nenhum momento. Mas sim, nós vamos fazer a reorganização do local para que o serviço continue sendo prestado da forma que deveria ser e também quando a prefeitura, o poder executivo, manda determinada pessoa a fazer tal coisa, como, por exemplo, a exclusão de sepulturas excedentes, ou, se não, quando a gente barra a construção de gavetas verticais pelo cemitério, nós estamos agindo com o poder de polícia, que também é preconizado pela doutrina para o poder executivo. Senhor presidente, eu gostaria de saber se eu posso ter alguns minutos a mais para concluir o raciocínio.
Se puder fazer as suas considerações finais já, né, por causa que o tempo está se excedendo já, tá ok? Tá. Considerações finais aos munícipes e aos vereadores dessa douta Casa de Leis. Primeiro, nenhuma sepultura está sendo vilipendiada, destruída, violada, sem o consentimento da pessoa, do responsável pela sepultura. Então, quem fala que isso está acontecendo alheio à vontade, ou seja, da prefeitura chegar lá e fazer uma demolição, aí já está faltando com a verdade. Segundo ponto, estamos cumprindo um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, desculpe, e a Prefeitura. Termo de compromisso de ajustamento de conduta, autos do procedimento administrativo número 015214000357-4. Dentre os termos que tem, o que a prefeitura deve cumprir, um dos assuntos é a verificação de sepulturas em estado de abandono e ruína, para que faça a devida notificação, chame os responsáveis, esses responsáveis serem notificados e depois, se esgotado todos os recursos, as pessoas não comparecerem no prazo, aí abre para que o município faça a demolição e a colocação em ossuário, com as sepulturas, com as ossadas devidamente identificadas. Este item os senhores vão encontrar no artigo 201 do Código de Posturas, que é o Decreto 99/2012. Estamos agindo de acordo com esse decreto. E, principalmente, senhores vereadores, porque após essa apresentação, eu quero deixar aqui esse slide para os senhores, que também há julgados a respeito disso, do que aconteceu em Londrina, onde a prefeitura fez a devida notificação e a pessoa não compareceu e a prefeitura acabou tendo razão nessa parte do instrumento legal de como a prefeitura agiu, que é a demolição da sepultura e a retirada de ossada e colocação no ossuário, mas a prefeitura foi condenada porque sumiu com as ossadas. Era isso, infelizmente, o que eu tenho para dizer vai mais do que esses 15 minutos, e estou aberto a perguntas. Bem, nesse momento, então, já que nosso convidado Douglas abriu para perguntas, então eu deixo à disposição aí dos nobres edis que gostariam de fazer a pergunta, tá ok? Não colocar o seu ponto de vista sobre o assunto, aproveitar o momento que o Douglas está aqui para fazer o questionamento, uma pergunta, tá? Para poder dar oportunidade aí para todos os vereadores, tá ok? Com a palavra, vereador André Hennick. Boa noite a todos. Boa noite, Douglas. Boa noite. Douglas, queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu estou recebendo alguns questionamentos da população referente ao cemitério de São Cristóvão, que agora, para o dia dos finados, agora dia 2 de novembro, tem pessoas que querem arrumar os seus túmulos. Tem pessoas que morreram praticamente há uma semana, um mês, 2 meses, e querem deixar o túmulo arrumado para o dia dos finados. E eles comentaram que foram até conversar com você, no caso, lá e diz que está interditado, que não pode fazer melhorias no túmulo. Isso procede? Em parte, senhor vereador. Procede no sentido de que nós estamos barrando essas obras e reformas porque tem muitas sepulturas que nós catalogamos antes da pessoa fazer uma determinada obra ou reforma. Então, assim, como já foi feito a publicação dos editais 003 e 004 a respeito das sepulturas em abandono e ruína lá naquele cemitério, tiramos fotos de tudo e precisamos deixar as sepulturas no estado no estado mais próximo da foto. Por quê? Porque quando eu recebo a ficha do pedido de cadastramento,
eu chamo a pessoa, eu ligo para a pessoa, ou mando e-mail, a pessoa vai ter comigo na secretaria, e quando ela confirma que a localização é a mesma da foto, eu já abro o processo de cadastramento provisório da sepultura, a pessoa já é notificada, ela tem 30 dias para arrumar o túmulo, ou, se não, o parágrafo 2º do artigo 201 é executado. Ou seja, se a pessoa não cumprir com a ordem emanada do Poder Executivo em sua atribuição do poder de polícia, a sepultura ela é automaticamente revertida para o patrimônio público, as ossadas elas são exumadas, e é aberto o processo administrativo para isso, lógico, né, para essa retomada, e as ossadas, ao serem exumadas, elas são identificadas. Inclusive, eu faço questão de acompanhar cada processo de exumação e identificação de ossada, porque sumiço de ossada está dando uma indenização de, no mínimo, R$10.000 para a prefeitura. Próxima pergunta. Com a palavra, vereador Anderson Cardoso. Boa noite a todos. Boa noite, Douglas. Tem chegado até mim alguns rumores a respeito dos túmulos infantis, Douglas, das crianças. Qual que é a necessidade da remoção do túmulo dessas crianças do cemitério São Cristóvão? Existe uma solução que não envolva a remoção desses túmulos infantis? Ótima pergunta. Em minha opinião, eu não vislumbro outra alternativa a não ser começar pela remoção dos túmulos infantis. Em primeiro, lógico, isso junto com as sepulturas adulto que estão em estado de abandono e ruína. Primeiro ponto, hoje o padrão de vida do brasileiro mudou. A mortalidade infantil, que era muito alta na década de 80, não é mais alta como antes. Por quê? Porque a medicina avançou, o padrão de vida do brasileiro melhorou, as condições de saneamento nas cidades melhoraram, e sem contar que até os serviços públicos de saúde melhoraram muito da década de 90 para cá. Então, assim, senhores edis, da questão de sepulturas infantis no São Cristóvão, eu vislumbro que o primeiro passo deve ser o quê? A retirada dessas sepulturas para abrir mais caminhos no cemitério. O segundo passo será a verticalização do cemitério, ou seja, as sepulturas que hoje elas estão no modo carneira, ou seja, abaixo da terra, em um local onde a profundidade do lençol freático em relação ao solo é menos de 1,5 metro. Então não dá para ter sepulturas abaixo da terra naquele cemitério. E eu quero só fazer um parênteses também. Eu já tive relatos de sepulturas onde os mortos estavam sepultados e os mortos acabaram se transformando em sabão. Os mortos acabaram tendo a reação de saponificação devido à gordura humana que tem no nosso corpo, o pH da água e também os sais minerais que estão presentes na água que adentra a sepultura. Então o corpo acaba se transformando em sabão. Há relatos disso, e eu também não duvido nada naquele cemitério. Então, voltando, a gente deve arrumar a forma e a maneira de fazer os sepultamentos. E eu penso que os túmulos infantis, que eu já estou mapeando, eles devem entrar no projeto de lei complementar que deverá ser enviado a essa casa a respeito das sepulturas que virão a ser construídas no São Cristóvão e as pessoas que tinham túmulos infantis serem, de alguma forma, indenizadas com túmulos de adulto. Porque a maioria das reclamações de pessoas que falam, que reclamam da questão de túmulo infantil ser excluído, são as que não têm túmulo de adulto. Então, hoje, o túmulo infantil, pela conjuntura de saúde pública, do melhoramento de serviço público e até da mudança do padrão de vida, acaba sendo injustificável. É isso. Próxima pergunta. Pois não, senhora vereadora? Com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Então, assim, Douglas.
Douglas, nesse momento, quais são as ações executadas por parte da Prefeitura agora? E se há tratativas para um novo cemitério e como que estão as tratativas desse sentido? Tá. As ações executadas pela Prefeitura de 2019 até agora são o restabelecimento da relação jurídica da concessão de uso no cemitério do Bom Jesus e também esse estabelecimento da relação jurídica de concessão de uso no cemitério do São Cristóvão. Como mencionado agora há pouco, não tem nenhum documento nesse sentido. A Prefeitura não providenciou em estabelecer essa relação jurídica. Também, senhores vereadores, nós mudamos a forma de atendimento ao público nos dois cemitérios. Porque antigamente as pessoas iam no cemitério central, por exemplo, não sabia nem com quem falar para fazer um sepultamento. Para os senhores terem uma ideia, 2 servidores da Prefeitura acabaram sendo demitidos a bem do serviço público por estarem fazendo coisas erradas ali, no ambiente do cemitério. 2 servidores. Inclusive, deu um caso de um processo criminal e eu fui chamado como testemunha em 2 processos criminais. E então nós mudamos, colocamos servidores concursados para atender a população, mudamos todo o fluxo de atendimento que consiste hoje no munícipe ir lá no cemitério, preencher os papéis de autorização para a execução dos serviços, retenção de cópia de documentação de óbito, comprovação por parte do serviço funerário do uso do invólucro protetor, que está previsto na Lei 4833 de 2019, e também para que os servidores do cemitério providenciem toda a fiscalização se a sepultura ela está sendo, se a pessoa que está indo para aquela sepultura está sendo sepultada em um local que está de acordo com a Lei 4833, que também prevê a obrigatoriedade de sepulturas que sejam vedadas para extravasamento de gases fétidos de decomposição cadavérica, bem como extravasamento de necrochorume. Ou seja, nessa Lei 4833 a gente também já deu, a gente já tentou buscar com o estabelecimento de mecanismos para proteger o meio ambiente, principalmente por cemitério se tratar de um local que precisa ser controlado por risco da saúde pública, bem como da prestação de serviço à comunidade. A outra parte da pergunta da senhora, o novo cemitério. Tá. Um novo cemitério, senhores munícipes, em 2014, a Prefeitura tentou fazer um cemitério na forma de parceria público-privada, com um empresário da cidade. Esse cemitério teria área de 10.432 metros quadrados. Um detalhe, o cemitério do centro, a área útil de sepultamento é de 12.300 metros quadrados. O cemitério do São Cristóvão, a área dele de sepultamento, que é a área total, né, como todos nós conhecemos, 15.000 metros quadrados. Nesse cemitério que entraria essa parceria público-privada em 2014 para 2015, teria cerca de 3.000 sepulturas e teria uma cota para o município para fazer sepultamentos de pessoas carentes. E não foi para frente por causa da localização. A localização do terreno, onde seria esse empreendimento. Esse empreendimento ficaria em um local aflorante de lençol freático, e então o IAP não vai barrar, ele vai barrar esse licenciamento do empreendimento. Atualmente, a Prefeitura está vendo um terreno para a construção de um cemitério novo. Mas o meu parecer técnico, a Prefeitura está vendo um terreno de 30.000 metros quadrados. 30.000 metros quadrados ali no bairro perto da Copertrage, não lembro o nome do bairro agora. São Sebastião, isso aí. Mas, em minha opinião, não vai resolver. Por quê? O que vai acontecer? União da Vitória, 57.000 habitantes. Uma cidade que começou a ser conhecida como União da Vitória em 1916. Vou fazer um comparativo para os senhores, tá? Terra Boa, norte do Paraná. Cidade fundada na década de 50.
15 mil habitantes. Área do cemitério deles, 30 mil metros quadrados. E o detalhe, União da Vitória está conurbada, ou seja, está junta com Porto União Santa Catarina, com mais 30 mil habitantes. Então temos aí uma conurbação de 85 mil habitantes, mais ou menos. Então, assim, seria um gasto desnecessário para a prefeitura ter um terceiro cemitério nessas condições, e bem como a logística de suprimento do local ficaria muito ruim, porque teríamos 3 cemitérios. E o cemitério de São Cristóvão ia continuar do jeito que está. E o povo, qual é a tendência do povo, do munícipe? Usar o mais bonito, que é o cemitério novo. O cemitério de São Cristóvão, previsão minha, ficaria abandonado. Então, o assunto de ter aonde sepultar os seus mortos deve ser tratado com seriedade, muita paciência, porque uma decisão errada hoje compromete o futuro. E aí eu vejo que a questão cemiterial aqui de União da Vitória não teve um planejamento durante todo esse tempo. Não teve uma racionalização. E é dessa forma que nós buscamos agora, com esse cadastramento de sepulturas no cemitério de São Cristóvão, bem como essa reorganização no espaço de sepultamento do cemitério de São Cristóvão. É isso. Com a palavra, vereador Valdir Cortellini. Boa noite, Douglas. Boa noite. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo aqui e ao pessoal que está nos assistindo. Então, Douglas, eu queria te fazer essa pergunta, porque daí você vai responder e o pessoal que está muito agitado aí, desesperado, muitas pessoas, né, vão escutar de você falar. Então, você falou das crianças, né? Por exemplo, a família tem lá um túmulo de criança, mas o espaço dá para construir para adulto, tá? Então, é possível ou não, tá? Segundo, aquelas capelas que estão em perfeito estado, e que assim dizem o pessoal que me liga e reclama, que vai ser demolido, vai pegar uma faixa lá, vai ser demolido todos. Então, eu gostaria que você, aí para o pessoal que está nos assistindo, aí para a União da Vitória, saísse de você o que é possível e o que não é possível. Tá. Obrigado. Por nada. Vossa Excelência, os túmulos de criança que dão, teoricamente, para construir túmulos adultos, nós não vamos liberar a construção de túmulos adultos. Pelo motivo óbvio, o cemitério do São Cristóvão não dá para transitar. Eu já vi sepultamentos de pessoas lá tendo que passar por cima dos túmulos. Inclusive, eu ajudei a fazer sepultamento lá, por 2 vezes, só para ver como era a situação. Os senhores terem uma ideia, um caixão vazio pesa em torno de 40 quilos. Daí coloca um adulto de 70 quilos, de média de peso. Daí, olhem só o sofrimento para passar pelo cemitério que não tem arruamento, não tem lugar para passar com o caixão e tem que ficar levantando o caixão no ombro. Isso quando o sepultamento, para fazer o sepultamento, não tem que passar com o caixão por cima do muro. Então, assim, Vossa Excelência, Vossas Excelências aqui, e senhores munícipes, é mais desumano a forma em que é feito o sepultamento no São Cristóvão do que os trabalhos que nós estamos fazendo. É totalmente desumano. A primeira vez que eu fui naquele cemitério, eu tomei um susto. Sério mesmo, tomei um choque. Nunca vi aquilo na minha vida. Uma vez eu levei uma pessoa de Irati para fazer um serviço de dedetização naquela salinha dos pedreiros que ficam lá, dos administradores do cemitério. Eles olharam e falaram, nossa, esse daqui é o cemitério de vocês? Eu falei, sim. Ele pegou e falou assim, caramba, a gente achou que a União da Vitória fosse mais organizada. Então a gente achou uma cidade pior que a nossa. O pessoal de Irati falou. Então aquele cemitério está uma vergonha. Está uma vergonha e a gente quer moralizar o local e fazer um reordenamento decente. Quanto à segunda pergunta do senhor, nobre vereador, a respeito das capelas, sim, o cemitério inteiro vai ser remodelado. Porque não é justo, senhor vereador,
que uma pessoa tenha uma capela toda pomposa, enquanto o resto do cemitério sofre com locais precários e também o local de acesso precário. Não é justo. E segundo ponto, nós estamos agindo de acordo com o princípio da supremacia do interesse público. O interesse da coletividade deve se sobressair. Então, todas as sepulturas elas deverão, lá no cemitério de São Cristóvão, a médio e longo prazo, a passar por reordenamento. Todas elas, inclusive capelas e túmulos baixos. É isso, senhor vereador. Com a palavra, nobre vereador José Pedro Valk. Boa noite, presidente, nobres colegas, aqueles que estão nos assistindo. A respeito desse autos do procedimento do Ministério Público, que você citou ali, o 152.14.000.35744, ali, esse aqui foi assinado em 15 de setembro de 2019. E ali diz o seguinte, nesse período, 19, né? Então são 20 e 21, são 2 anos, né? Tem uma cláusula primeira, o compromisso deverá imediatamente designar servidor público para realizar os serviços gerais e a fiscalização do cemitério. Esse período de 2019, 20 e 21, que seria agora, foi feito esse serviço de fiscalização aqui? Sim, foi feito. Tanto é que essa substituição para servidores públicos concursados foi a primeira coisa que foi feita no cemitério. Como eu falei anteriormente, as pessoas chegavam nos 2 cemitérios e ia falar, em algum caso, com o servidor público que estava em usurpação de função, como no caso do cemitério de São Cristóvão, ou falava com a pessoa lá do cemitério do centro, que às vezes nem era o próprio servidor público. Porque assim, lá no centro acontecia o quê? Era tudo na base da informalidade. Então você não sabia nem se a pessoa que estava te atendendo era ou não servidor público. E pior, às vezes tinha até o filho desse servidor que atendia as pessoas. Então sim, essa cláusula primeira ela foi cumprida. Hoje, no cemitério municipal central, temos os servidores Adriano Antunes e Alexandre Lacerda, e no cemitério do distrito de São Cristóvão, temos os servidores Wilson Antunes e Fernando Antunes. Todos eles revestidos na função pública, com competência para atender o público e também executar os serviços que devem ser feitos. Tá, só terminando aqui, que eu não consegui terminar essa questão dessa pergunta aqui. E hoje, em percentual, quanto por cento se tem do cadastro do cemitério de São Cristóvão? Assim, 100% hoje você tem 20%, 30%, 40%, 50%? Tá. Em níveis de percentual, mais ou menos, só para ter uma noção do que está legalizado hoje. Eu não comecei ainda a fazer o processo de legalização em si. Eu estou chamando o pessoal que eu tenho que chamar para abrir o cadastro provisório e depois verificar a veracidade das informações. Eu não tenho como precisar para o senhor em questão de percentual do cemitério do São Cristóvão, mas eu posso lhe trazer números exatos, tá? Desde quando começamos com esse chamamento das pessoas que têm túmulo em estado de abandono, ruína, bem como as pessoas que têm túmulo em bom estado, até sexta-feira passada, chegou até mim 1.047 fichas de pedido de pré-cadastro do cemitério. Na última vez que eu contei, sepultura por sepultura, lá no cemitério de São Cristóvão, eu havia contado 2.500. Daí o meu estagiário que trabalhava na época contou 2.700. Então, assim, tem uma diferença, mas a média é essa daí. Então, tá bom. Obrigado. Mais alguma pergunta? Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Senhor servidor, eu teria inúmeras perguntas para fazer, mas como o presidente da Câmara permite só uma, eu vou fazer talvez uma que seja muito importante lá na frente, não agora, nesse momento. Quantas exumações foram feitas até o presente momento? E quais os procedimentos que vocês usaram na exumação? Tá. Uma ótima pergunta também de Vossa Excelência. Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui, senhores vereadores, Vossas Excelências e munícipes que nos acompanham, que em momento algum a Prefeitura vilipendia, dilapida
ou pratica algum crime de violação de sepultura, como foi aventado, em momento algum. Segundo, vossas excelências, segundo ponto, as exumações que são feitas de túmulos em estado de abandono e ruína, que estão descritos no artigo 201 do Decreto 99, elas são feitas depois de esgotados os meios para que a prefeitura saiba quem são os responsáveis por determinada sepultura, estabelecimento de prazo para comparecimento, prestação de informações e verificação da veracidade dos fatos, e após isso é aberto um processo administrativo sobre cada sepultura, ao qual é feito um laudo, é mandado para o departamento jurídico dá o parecer para ser feita essa exumação. Após o parecer jurídico das exumações, eu vou a campo e acompanho todas as exumações de sepulturas em estado de abandono e ruína. Todas elas. Eu vou a campo, eu vejo o momento da abertura do túmulo, eu faço a anotação em sua devida bolsa de acondicionamento de ossos, e após isso eu faço relato em determinado processo administrativo sobre uma sepultura. Então, um exemplo assim, só para ilustrar para os senhores. Vamos supor que a sepultura, um exemplo, tá? Que a sepultura da quadra A, lote A200, ela foi retomada. Um exemplo, do cemitério do centro. Essa sepultura ela foi em edital, foram feitos os esgotamentos para achar o responsável dessa sepultura. Em alguns casos eu até deixei até mais de um ano para que a pessoa aparecesse, depois do prazo do edital. Após essa busca infrutífera, é aberto o processo administrativo referente à retomada de sepultura da quadra A, lote A200 do cemitério do centro. Um exemplo. E dentro desse processo administrativo, antes de executar o serviço, a gente manda para o jurídico. E o jurídico dá o parecer para que, após esse parecer, a gente faça a devida exumação com a devida identificação. Como já foi dito aqui anteriormente, se a prefeitura fizer tudo certo, cumprir com o artigo 201 e seus parágrafos, e depois sumir com a ossada, é uma indenização de R$10 mil que a prefeitura tem que pagar, no mínimo, para o querelante, desde que ele aponte as verdades dentro do processo. E as exumações que são feitas de acordo com o pedido da família, é preenchido um termo de exumação, esse termo é juntado nos arquivos do cemitério e estão lá para consulta. Na verdade, você falou e não respondeu a pergunta. Eu queria saber quantas exumações foram feitas. Números você tem? Tá, desculpa. E outra coisa, o procedimento. Eu não sei se você sabe que existe um procedimento, uma lei de exumação, onde a exumação tem que ter uma pessoa do jurídico, saúde, e as pessoas que estão mexendo com a ossada, elas têm que estar devidamente trajadas e com máscaras apropriadas para que não sejam contaminadas com bactérias ou vírus, bactérias dos cadáveres. E eu sei que vocês não estão tomando esse cuidado. Eu quero que você responda isso. Qual é o procedimento que vocês estão usando para a exumação? Se estão usando os equipamentos, se tem essas pessoas que estão acompanhando, uma pessoa do jurídico, uma pessoa da saúde pública, e quantas exumações foram feitas? Só isso. Senhor vereador, em primeiro passo aqui, o que convém a colocar para o senhor e para os munícipes que estão nos assistindo é que Vossa Excelência demonstra desconhecimento da matéria que está sendo tratada aqui. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor me mostrasse essa lei que o senhor diz que tem. Eu nunca vi. Eu procurei por todo o ordenamento jurídico municipal a respeito disso e eu não encontrei. Primeiro passo. Segundo passo, senhor vereador, em momento algum é preciso que fique alguém do departamento jurídico ou até do departamento de saúde pública acompanhando. Por quê?
Porque o poder executivo, ele é revestido de autoexecutoriedade. Ou seja, a partir do momento em que deve ser feito determinado ato, não precisa nem da autorização de um determinado órgão, como o senhor colocou aqui, o departamento jurídico, ou até de secretaria de saúde competente, muito menos do poder judiciário. Porque, como eu falei no início, os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Em segundo passo, os servidores que lá trabalham nos cemitérios, eles possuem os equipamentos para fazer exumações. Caso o senhor queira fazer uma visita no local, o senhor está convidado, Vossa Excelência está convidada para ver como que é esse procedimento de exumação. E também, senhor vereador, para ver como que a prefeitura age no caso de pessoas que pedem para fazer exumação para desocupar um túmulo, para fazer um determinado sepultamento na hora em que, no momento em que a pessoa está lá para ser atendida, bem como exumação de sepulturas que estão em estado de abandono. Eu não sei precisar para o senhor quantas exumações foram feitas desde o início desses trabalhos de 2019. Esse número exato eu não tenho. O que eu tenho para dizer aos senhores é o seguinte: o cemitério municipal do Bom Jesus, Central, tivemos 200 processos administrativos de retomada de sepultura ao longo desse período. 200 sepulturas que foram retomadas ao poder público municipal. É isso. Mais nenhuma palavra? Então, para finalizar, também fui questionado a respeito de alguns assuntos. Eu acho que o senhor pode estar aí falando a respeito. Tem algumas pessoas que gostariam de fazer os reparos nos túmulos dos familiares, dos seus entes queridos, e falaram que às vezes não podem fazer, mesmo que a pessoa seja um pedreiro, né, e tem condições aí de levantar uma casa, mas no túmulo ele não pode mexer. O que o senhor tem para nos orientar a respeito disso? Tá. Vossa Excelência, presidente da Câmara, a informação ela está meio truncada, essa informação. Primeiro, a municipalidade deixa sim que a pessoa venha com um pedreiro de confiança para fazer um determinado reparo no túmulo. Nós deixamos, desde que esse pedreiro seja cadastrado e pague uma taxa referente a esse cadastramento. Por que nós fazemos isso? Antes da assinatura desse TAC, como eu mencionei, entrava qualquer um no cemitério. E eram bastante sepulturas que estavam inacabadas, ou até mesmo o caso de pedreiros que entravam no cemitério para supostamente executar serviços de construção e que no final chegaram até a assaltar munícipes dentro do cemitério, simulando arma e etc. Isso os próprios munícipes me contaram, que eram pedreiros que trabalhavam no cemitério e que acabavam assaltando as mulheres mais velhas, inclusive. Daí, senhor presidente, veio esse caso a respeito do servidor público, né, que acabou sendo demitido, e esse servidor ele colocava os filhos para trabalhar lá no cemitério, e que causava bastante transtorno entre os munícipes que requeriam para fazer sepultura. Então, o cadastro ele é feito dos pedreiros para filtrar quem vai entrar no cemitério e também para separar o joio do trigo, para que as sepulturas sejam construídas num padrão de qualidade que abarque a Lei 4833, artigo 4º, que as sepulturas elas devem ser revestidas com material similar ao concreto ou outros, para que não extravase gases fétidos, bem como o necrochorume para o meio ambiente. Então, sim, a pessoa pode procurar um pedreiro de confiança, desde que ele se cadastre conosco. Ok. Ninguém mais tendo perguntas para fazer, eu gostaria de agradecer a presença do Douglas,
que com certeza tirou muitas dúvidas a respeito dos nossos cemitérios. Muito obrigado. Se quiser fazer algumas considerações finais, o senhor tem 1 minuto. Considerações finais, eu quero agradecer a essa casa, agradecer à edilidade, à mesa diretora, ao senhor presidente da casa também, por ter dado esse momento em que a gente expõe o que está sendo feito e também para que a gente possa deixar as claras à população, porque está tendo muita informação desencontrada, bem como as pessoas não estão sabendo explicar umas para as outras e também para prevenir alguns tipos de boato ou fake news por aí.